Olá, povo bonito! Vamos aprender hoje a fazer esse pão macio, delicioso. Então vem comigo para a receita. Ovos, açúcar demerara, sal, óleo, margarina ou manteiga, fermento para pão, queijo parmesão ralado, leite, água, farinha de trigo até dar o ponto. E não se preocupe, todos os itens estão na descrição desse vídeo. Abaixo da legenda é só você clicar no mais e eu vou deixar tudo explicadinho lá para vocês. Vai colocando a farinha de trigo aos poucos, podendo ser batido na batedeira, com o batedor raquete ou na mão. Já deixa uma forma untada e enfarinhada. Tira essa massa da batedeira, solta da raquete, passa um papel filme e leva ela para descansar. Enquanto ela descansa, a gente vai ouvir uma música. Calma, a música não é essa. Agora sim. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos voltar pro pão? Tem o recheio. Desfia o frango, dá um pedacinho pro gato antes que ele arranque sua perna. Tempera ele com caldinho, dá mais outro pedacinho do gato se tiver sobrando. Se tiver faltando, pega de volta. Coloca uns temperinhos a seu gosto. E agora vamos pegar aquele pão que a gente deixou descansando e vamos moldar. Joga uma farinha, dá uma amassada na mão, joga na bancada e aí vocês podem fazer como vocês preferirem. Aqui eu vou untando a mão com um pouquinho de óleo, poderia ser manteiga ou margarina também. Eu vou fazer um pouquinho de cada sabor dos que eu tenho disponíveis aqui. Vou fazer alguns com goiaba, que eu tô mostrando para vocês uma forma de fazer o pãozinho, que é passando ele aqui entre o vão do dedo polegar e o indicador. E aí você aperta, tira o excesso de massa. A outra forma é você ir como se fosse arrematando a massa por baixo da mão, fazendo uma bolinha, fica até uma bolinha mais bonitinha. Tô aqui, gente, tirando o restante do óleo que tinha nesse potinho para não desperdiçar, né? E ao invés de abrir a massa na farinha de trigo, eu resolvi abrir no óleo, porque a massa já estava num ponto bom, só precisava que ela não grudasse na bancada. Recheei com frango. Esse frango eu coloquei uma colher de maionese e uma colher de requeijão. Já no frango desfiado, fiz um pão aí gigante para tomar café no finalzinho da tarde. Ainda tinha massa, eu abri essa massa e coloquei gotinhas de chocolate meio amargo. E agora vamos colocar o pão para descansar. Quando o pão já tiver crescido, liga o forno. E voilá, olha que lindo que ficou, gente. Olha que família mais linda. Gente, esse pão fica super macio. Eu não pincelei nada nele. Depois de assado, eu passei manteiga por cima. Eu gosto dessa aparência da manteiga derretendo. Olha que delícia. Ficou super cremoso. A parte do recheio ficou para baixo, né? Mas aí a gente passa a faca, resolve tudo. Gente, eu tô falando com vocês aqui, a gente já tinha comido metade desse pão. Olha esse de chocolate. Para tudo, Senhor amado, que delícia que ficou. O chocolate por toda a massa. Ai, gente, ficou muito bom esse pão. Testem aí, depois vocês me contem. E essas pintinhas é por causa do queijo parmesão que a gente colocou na receita. Olha como esse pão está úmido e fofinho. Eu fiz aqui uma carreirinha com ele recheado de goiabada. E o outro eu fiz sem recheio, para comer com uma manteiguinha. Ou colocar algum recheio, se vocês preferirem. E eu sei que vocês gostam quando eu trago aqui a precificação.
e eu trouxe aqui para vocês. Só que eu trouxe uma precificação bem simplificada, colocando só o custo do material. Então, fica aqui com a precificação. 3 ovos, 10 gramas de fermento para pão, 50 gramas de açúcar, eu usei o demerara, pode ser o refinado, 15 gramas de sal, 200 ml de leite, 200 ml de água, pode fazer também tudo com água, tudo com leite. O leite dá um saborzinho a mais, né? A farinha de trigo foi 1 quilo, 80 gramas de manteiga, 80 gramas de óleo. E aqui eu tô colocando que eu usei o de girassol para justificar o preço, né? Fica um pouquinho a mais. 50 gramas de queijo parmesão é opcional. Se você não colocar o queijo, pode colocar um pouquinho mais de sal. Gente, eu cobro ou não cobro pela hospedagem desse pão que foi descansar na minha casa? Acho que não, né? Vou dar um desconto. Esses ovos eu comprei aqui, achei bem em conta. Paguei R$12 na cartela com 20, então saiu R$1,80. A água eu não considerei, né? Apesar de ter muito valor, mas eu não considerei o preço. Fiz a soma de todos os ingredientes. Aqui eu não estou considerando, como eu falei para vocês, mão de obra, lucro, porque eu fiz esse pão para consumo aqui de casa mesmo. E tchananã, chegamos no valor de R$22,18. Muito obrigada, pessoal, pela paciência de vocês, pela presença de vocês aqui. E eu deixei um recadinho aqui para vocês, que o preço para fazer os ingredientes é R$22, mas um café da tarde com a família não tem preço. Pessoal, muito obrigada. Curte, comenta aqui o que você achou dessa receita e que Deus abençoe a sua vida cada vez mais.